Boa tarde. A Assembleia Legislativa da Madeira dedicou esta semana a reuniões da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político. Os deputados ouviram especialistas sobre o que deve mudar e sobre a forma como a autonomia pode evoluir. É o primeiro ponto da ordem de trabalhos deste Parlamento Antena Madeira, com Bruno Melim, do PSD, Mafalda Gonçalves, do PS, Rafael Nunes, do Juntos pelo Povo e Ana Cristina Monteiro, do CDS. Ana Cristina Monteiro, que análise faz das ideias ouvidas esta semana na Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político? Boa tarde a todos. Obrigada por esta oportunidade de partilhar as nossas discussões esta semana. A Comissão de Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político tem vindo a fazer o seu trabalho de ouvir a pessoas que têm alguma coisa a dizer nesta matéria e nos ajudar a criar uma ideia ou aperfeiçoar a ideia do reforço do sistema político e da autonomia da nossa região. Esta semana nós ouvimos o Dr. Ricardo Vieira, que fez uma análise bem ampla, mas também recebemos o contributo do Dr. Alberto João Jardim, que realmente fez também e deixou o contributo que iremos utilizar, porque fez ali uma análise da lei propriamente e que fez muito bem. O Dr. Ricardo Vieira falou de vários aspectos. Que considero importante, que esta é uma oportunidade única para que as duas regiões autónomas possam preparar conjuntamente uma reforma real que aprofundize a nossa autonomia e que realmente consigamos ter uma alteração do sistema fiscal e das nossas finanças públicas, nossas finanças regionais. Penso que é uma oportunidade das poucas e que é muito bom para as regiões autónomas, porque as duas têm pontos em comuns que poderão ser resolvidos e que até agora, por situações políticas, não puderam ser solventados. Penso que esta é uma oportunidade única. Depois também tomamos e tivemos ali a debater e a ouvir o que consiste realmente a alteração das finanças regionais, que não é só alterar a lei das finanças regionais. Este não pode ser visto como uma coisa única e alheia a tudo que a nossa normativa jurídica prevê. Nós temos a Constituição da República Portuguesa, mas também temos o Estatuto Político-Administrativo. Temos as leis eleitorais e as leis das finanças regionais. Portanto, não é só ver esta alteração para procurar a autonomia, não é só ver o que é a alteração da lei das finanças regionais. Temos que ver ali um conjunto de coisas. Só que, na verdade, pensar que a lei das finanças regionais tenha que passar por uma alteração constitucional, uma alteração do nosso estatuto, prevê-se que possa levar muito tempo. E também ele disse e confirmou que o facto de nós termos neste momento uma situação pela pandemia de não emergência, é oportuno para fazer essa revisão. Não é oportuno para fazer essa Mafalda revisão. Gonçalves, viu algum ou tem visto algum consenso, ou pelo menos uma plataforma de entendimento entre os diferentes partidos para avançar de facto com esta reforma em concreto? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para aqui estar. É evidente que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas tem que ser revista e isso é uma evidência que congrega o consenso de todas as forças partidárias aqui na região, é o que temos visto acontecer. E, apesar de existirem muitos artigos na lei que devem ser alterados, podemos falar, por exemplo, do exemplo mais permanente, que são as transferências do Estado para a Região Autónoma da Madeira, o artigo 47 e o artigo 48. E no artigo 47 são as transferências do Estado propriamente ditas para a região, e aí, quando olhamos para o artigo 47, vem à discussão o facto de os Açores aí receberem mais do que a Madeira recebe. E isso acontece pelos critérios que lá estão definidos, porque os Açores têm uma maior dispersão geográfica, têm mais ilhas, têm mais concelhos, têm mais juntas. E, por outro lado, no artigo 48, também estão as transferências para a região a nível do Fundo de Coesão Nacional. E aqui, neste artigo 48, é onde foram introduzidos fatores que são francamente penalizadores para a região autónoma da Madeira. Tais como? Nomeadamente no que diz respeito ao PIB.
o PIB da Madeira é substancialmente superior ao PIB dos Açores, o que acaba por nos prejudicar nas transferências a nível do Fundo de Coesão. Qual era o critério? Porque o Fundo de Coesão serve e existe para garantir a convergência de todas as regiões do país, de todos os pontos do país. Mas depois chegamos a um ponto em que, ou seja, e neste caso, como o objetivo é convergir, as regiões que estejam, digamos, mais atrasadas, obviamente que terão uma maior contribuição. Mas qual é o critério para percebermos, poderem... porque essa crítica tem sido feita, qual é o critério alternativo ao PIB? Está pensado? São vários os critérios, e isto é uma questão muito complexa e que deve ser muito pensada e muito refletida por todos. Aliás, uma das coisas que inclusivamente disse o Dr. Ricardo Vieira e o Dr. Alberto João quando esteve na Assembleia foi quando se referia aos custos da insularidade. A verdade é que não se sabe quanto é que custa a insularidade na Madeira. E enquanto isto não se souber, fica difícil fazerem-se cálculos ou apresentarem-se cálculos que sejam credíveis nesta matéria. O Dr. Ricardo Vieira dizia inclusivamente que se devia fazer cálculos não com a receita, mas com a despesa, ver ao final do ano quanto é que eu gastei. E isto é um ponto importante. Mas só para acabar a nível da coesão, eu acho que agora seria importante, e estamos a ter essa discussão também, é caminharmos no sentido de se produzirem medidas que permitam beneficiar as regiões que mais rapidamente consigam convergir. Porque, à medida que a região converge para o objetivo, vai perdendo verba. Portanto, premiar o mérito. Premiar o mérito da convergência, porque estas verbas são essenciais para as regiões Rafael autónomas. Nunes, parece que há consenso no diagnóstico da doença, chamemos-lhe assim, e na cura também há? Sim, antes de mais, permita-me também cumprimentar os ouvintes e cumprimentar os colegas de painel. Sim, acho que há um consenso alargado neste sentido. A reforma do sistema político é algo, aliás, uma pretensão já muito antiga, quer da Assembleia Legislativa, quer da classe política em geral, e acho que há uma convergência, né, em termos regionais para a sua alteração, quer estejamos a falar da Lei de Finanças Regionais, quer estejamos a falar de outras questões, o Estatuto Político Administrativo, o Regimento da Assembleia, etc. O que esperamos também é que este largo consenso cá na região seja transposto depois, posteriormente, para a República, para os partidos que constituem a Assembleia da República, e se os partidos de cá conseguirem influenciar os seus congéneres na República, então já temos uma garantia de realmente aprovação. Permita-me só, Paulo, então, entrar nesta questão, deixada para uma falta, esta questão das medidas, realmente é muito pertinente. Porque, acima de tudo, estas reformas e este cálculo de quanto custa a insularidade, é preciso termos a noção que é necessariamente obrigatório reforçar o financiamento às regiões autónomas, principalmente agravado agora com as questões pandémicas, que conseguimos ver isto em todos os telejornais e em todos os atos noticiosos. A questão aqui é também criar medidas para o futuro, como dizia a Mafalda e bem, criar ferramentas para que sejam as regiões autónomas a definir o seu rumo, a definir a sua estratégia e, de certa forma, criar esta atratividade económica que depois irá necessariamente gerar emprego. Só para perceber, definir a sua estratégia, as regiões autónomas com solidariedade nacional ou um bocadinho... Claramente com solidariedade, à margem da solidariedade nacional? Com solidariedade nacional. Eu acho que neste momento já estamos a falar, e temos de ser sérios neste género de abordagens, porque realmente isto é uma questão que é suprapartidária. E eu entendo que a solidariedade nacional é necessária, e eu até penso que será que é bem vista por parte da República. Eu lembro, por exemplo, das grandes opções do plano para 2021, que falava já num aprofundamento das autonomias, que era regional da Madeira, que era dos Açores, e com estratégias claras. E quando digo estratégias claras, dou-lhe um exemplo muito, muito prático, que acho que é um dos melhores exemplos deste plano do Governo da República, que é a reforma, por exemplo, a reforma do espaço marítimo nacional. De certa forma, criando uma maior participação das regiões autónomas, quer na gestão do espaço marítimo, quer na sua exploração. Ora, neste sentido, criávamos estas ferramentas que iriam gerar também um potencial económico, que se poderia aliar, sem dúvida, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e ao tão afamado, e poderíamos depois deixar para uma segunda ronda, ao sistema fiscal próprio da região autónoma, que iria realmente permitir esta atratividade externa, em termos económicos, e este aumento da competitividade para com mercados abrangentes e mercados que entram em competição direta com as regiões autónomas, como é Malta, Chipre, Luxemburgo, etc. Bruno Melim, parece que a Lei de Finanças Regionais terá mesmo de ser o ponto de
de partida para esta revisão? É o único documento que gera para já consenso e que tem possibilidade política para avançar? Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar quer os colegas de painel, quer os ouvintes, e dizer que esta é uma iniciativa que a reforma do aprofundamento do sistema político e de que engloba a Lei de Finanças Regionais, o Estatuto Político-Administrativo, a Lei Eleitoral, foi o primeiro requerimento e o primeiro trabalho que foi desenvolvido no âmbito da nova legislatura através de proposta do PSD e do CDS. Nesse sentido, o PS acho que também apresentou um requerimento semelhante, não sei se tão abrangente, mas o ponto é que nós sentimos que há aqui no âmbito da questão da autonomia um conjunto de ferramentas que necessitam de resposta. E a priorização que foi feita pela coligação foi sempre da Lei de Finanças Regionais. Porquê? Porque o momento político, independentemente da questão da pandemia, começou a ser discutido em novembro, transacto, defendia claramente a reforma das finanças regionais, quer do ponto de vista do sistema, quer do ponto de vista daquilo que é tributável. E é importante referir também que nos últimos anos temos assistido a um posicionamento por parte dos impasses entre a região e a República que obrigam a que isso seja novamente revisto. Nós não entramos aqui, e como disse muito bem o Rafael, é uma questão superpartidária, mas é uma questão que impende nas nossas vidas diariamente. E ao impender nas nossas vidas enquanto ilhéus, temos de ter uma resposta em que se privilegie o mérito, em que se privilegie quem trabalha melhor e quem converge, como dizia a deputada Mafalda, mas também aquilo que tem sido a aspiração do Partido Social Democrático, que se tem traduzido nas diversas intervenções dos nossos deputados, prende-se muito com o desenvolvimento e um próximo passo da autonomia, se assim podemos dizer, com a questão do regime fiscal próprio. Uma coisa e outra estão ligadas. Já permitam-me parênteses. Já ouvimos aqui sugestões de premiar o mérito, digamos assim, premiar o crescimento. O que é que o PSD defende em concreto? É mais dinheiro? O PSD critica muito o atual modelo de Lei de Finanças Regionais. Nós, independentemente, e a lei penso que é de 2013, a última lei em vigor, e portanto naturalmente é uma lei que neste momento não interessa àquilo que são os interesses da Madeira, e o que o PSD defende, fizemos no âmbito da Comissão 5 primeiras audições, estamos agora a fazer uma segunda ronda de 5 novas audições, e a grande questão que se põe é o PSD entende também com o CDS, não sei se poderá dizer, que há uma abrangência que deve nortear a questão da Lei de Finanças Regionais. E essa abrangência deve passar por criar condições no atual quadro legislativo para que a região autónoma tenha mais competências no âmbito fiscal, tenha capacidade de tributar melhor e que possa fazer a sua gestão de receitas. Não é alterar o modelo de transferência? Não é só alterar o modelo de transferência. Aquilo que nós nos propomos no âmbito da discussão parlamentar que tem vindo a existir passa muito por aquilo que é criar um novo paradigma das finanças regionais. E o paradigma em si pode não ser só a alteração das transferências do Estado, ou, por exemplo, na questão muito conhecida no âmbito da discussão do novo hospital, a questão dos projetos de interesse comum. Não interessa para o PSD a existência de conselhos que possam, através de ter, nomeadamente no Conselho de Acompanhamento dos Projetos de Interesse Comum, por exemplo, o Estado ter maior representação que as regiões autónomas. O que nos interessa é criar uma nova baliza no que respeita a esta questão do financiamento regional, das receitas e das próprias competências da região. Ter maior flexibilidade no atual quadro, sabendo que é sempre mais difícil fazer essa alteração com base numa revisão constitucional do que nas meras leis ordinárias. Pese embora nós entendamos que precisamos, e um bocadinho contraciclo aquilo que foi dito na primeira ronda de audições, em que incluímos o professor Pacheco Pereira, incluímos também o professor Paz Ferreira e o professor Rocha Andrade, que foi secretário de Estado, que nós, na Madeira, não queremos ter mais, ou que não queremos ter só diferenciais de 30% ou de 50%, queremos criar condições para que as novas gerações tenham melhores condições de tributação, e essas melhores condições de tributação passam por uma reforma muito mais profunda do que uma alteração de uma lei por outra. Deixem-me introduzir uma nuance nesta conversa, sem prejuízo de poderem adicionar outros argumentos. A evolução da autonomia também é um cenário partilhado com a região autónoma dos Açores. Esta semana, no Parlamento da Madeira, foi abordada a cooperação entre as duas regiões. O assunto foi abordado também, precisamente, como já ouvimos aqui, na reforma do sistema político. Mafalda Gonçalves, esta cooperação com os Açores pode ser a chave para ajudar a tornar isto possível? Pode ser melhorado? Agora há um cenário político, e não é inocente esta pergunta também por causa disso. Há um cenário político novo. Sim, estamos perante um cenário político completamente novo. Em relação a chegar-se a um consenso a nível das regiões autónomas para esta matéria, agora estará porventura facilitado, sendo o mesmo partido a governar tanto a Madeira como os Açores, mas não era, porventura.
não é um impedimento. Já tivemos consensos anteriormente. Houve consenso em 2010, quando foi aprovada a Lei de Finanças Regionais. E foi o PSD depois que em 2013 quis alterar. E a Lei de 2010 consagrava para a Madeira mais 50 milhões que a 2013. 2010 é ligeiramente diferente. E foi o PSD Madeira que em 2013 quis alterar e com o governo de Passos Coelho fizeram estas alterações que agora criticam da forma como criticam. O Dr. Alberto João, na Assembleia, apresentou ponto por ponto, artigo por artigo, uma enormidade de situações que ali estão e que são desfavoráveis à região, mas é bom lembrar que foi assim que isto aconteceu. Falando do contexto político atual dos Açores. Aparentemente pode facilitar o entendimento, essa parte ficou clara, não é? Aparentemente. Porque a mim preocupa-me bastante que se tenha tomado esta opção e que o PSD tenha enverdado por este caminho. Porque a verdade é que, neste momento, impende sobre o PSD a responsabilidade de ter normalizado a existência de um partido que até agora estava à margem e, neste momento, está normalizada a sua existência. Portanto, Foi pela mão do PSD que normalizou a existência de um partido racista, de um partido xenófobo, de um partido sexista, de um partido fascista. Portanto, o que o PS Madeira acha, ou duvida ou estranha, não é propriamente a solução de coligação com o CDS e com o PPM, é o acordo de incidência parlamentar com o Chega. Só para ficar claro. Completamente. Do meu ponto de vista, é uma traição aos valores de Abril. Uma coisa é falarmos de coligação com partidos que respeitam a democracia, com partidos que respeitam a Constituição portuguesa. O Chega não faz parte destes partidos. É que o governo dos Açores não está conformado pelo Chega. O governo dos Açores está conformado por 3 partidos. O PSD, o CDS e o Partido Monárquico. Mas o PS está a criticar o acordo de incidência parlamentar. Mas o Chega já impôs condições para fazer esse acordo. Uma das quais é a redução dos apoios sociais e acabar com o rendimento social. A senhora deputada sabe que isso não é verdade, porque em primeiro lugar, nós, aquilo que foi definido pelos diversos partidos dos Açores nas audições com o representante da República é que, em primeiro lugar, não viabilizaria nenhum deles qualquer solução governativa do Partido Socialista. Em segundo lugar, é preciso termos em consideração que os Açores são hoje a região mais atrasada do país, fruto de 24 anos de governação socialista. Não me diga. Além disso, aquilo que está aqui definido é uma coligação de governo do CDS com o PPM que o Partido Chega nos Açores terá dito pela relação pessoal instituída no âmbito das autonomias, porque sim, não se pode querer definir as autonomias nos Açores e na Madeira e depois as decisões virem de Lisboa e dizer-se que nega que existe um acordo nacional que inclusivamente já foi tornado público como tem de existido entre Rui Rio e André Ventura. O Expresso pelo menos diz que sim, ainda nem foi negado nem desmentido, pelo menos até agora. Aquilo que é fundamental é que, na minha opinião, enquanto insular, os açorianos tenham a possibilidade de ter hoje um projeto alternativo de poder. Agora, espanta-nos que o Partido Socialista, que acabou com a definição do arco de governação, porque o Chega é um problema na governação dos Açores, mas o Partido Socialista, em 2015, envolveu o Bloco de Esquerda da governação, Bloco de Esquerda esse, que é fundado em movimentos como a UDP, que tinham julgamentos populares aqui, nomeadamente na região. O PSD também criticou bastante. Agora aproveito para lhe perguntar. O que eu quero perceber aqui é normal, na perspectiva legítima, já se percebeu que é normal do ponto de vista da política, não é pelo menos estranho esta solução, é atípica. O que eu acho é que o Partido Socialista abriu em 2015 a possibilidade de, independentemente de quem ganhe eleições, formar coligações de governo. Inclusivamente aqui na Madeira, o Partido Socialista, depois dos resultados de 2019, queria fazer uma coligação que ia da esquerda à direita, porque queria incluir o CDS e a JPP num fenómeno que não é aquele que se verifica nem nos Açores, nem se verificou em 2015 no quadro das eleições nacionais. Agora, aquilo que eu julgo é que os 4 pontos que são conhecidos como entendimento para a viabilização de um governo do nosso companheiro e atual indigitado presidente dos Açores, José Manuel Bolheiro, é a redução da subsidiodependência. Não é o corte dos apoios sociais, porque o Estado tem a obrigação de dar mais àqueles que mais precisam. É uma estratégia de combate à corrupção
nos Açores. Isso é o segundo ponto. Uma estratégia... Pois é. Isso é o segundo ponto. Mas explique-nos então o que é a redução da subsídio-dependência. Nós sabemos que, eu não sei se o senhor E deputado assuma está se vão ou não consciencializado. acabar com o rendimento social de inserção nos Açores. Eu acho, é porque isto é importante eu para acho os do ponto de açorianos. vista, que mas é muito importante claro, diminuir mas a é subsídio-dependência, porque nós temos que fortalecer e incentivar Portanto, o trabalho. não é só isso. podemos O que defende o Chega- menospreciar as não apoia pessoas. as políticas do Não PSD podemos na Madeira. menospreciar Mas não é as isso. pessoas. Financiamento. Vamos então por partes. Por exemplo, através das casas do povo. Bruno Lima, para concluir, substanciam a subsídio-dependência. o PSD nos Açores quer acabar com o rendimento social de inserção? Porque o rendimento social de inserção tem critérios muito próprios, tem legislação nacional E a legislação portanto, nacional não pode, no âmbito das autonomias, fazer essa alteração. Portanto, Essa é mais uma resumindo e concluindo, Não o PSD pode. Madeira acha razoável os termos deste acordo parlamentar com o Os Chega? termos do que o acordo parlamentar com o Chega são acordos de base, neste caso regional, que visam a melhoria das condições de vida dos Açores. Rafael, e, portanto, só para concluir, temos Paulo, que deixe-me andar. só dizer isto, que é preciso não esquecer que 12% da população ativa dos Açores vive de Rafael subsídio. Nunes não acha normal, tão normal pelo menos. Não, eu, antes de mais, é preciso fazer aqui um ponto de situação, que é preciso, acima de tudo, em democracia, é preciso aceitar resultados que resultam da vontade popular. Agora, também é preciso que façamos aqui um ponto de consciência em que, quando temos um partido, eu vou chamá-lo camaleónico, que diz que não confia nos sociais-democratas, e eu estou a ler, estou a citar, um partido que sempre rejeitou qualquer coligação com o PSD e que vai a eleições neste sentido. Um partido que diz que a última coisa que deseja é ver o PS a governar os Açores e vai a eleições com estas declarações. Um partido que se apresenta como antissistema e que na primeira ocasião faz uma coligação com um partido do sistema. Portanto, é um partido que, primeiro, ponto de situação, defrauda os seus eleitores. Começa por aí. E depois é um partido que acaba por defraudar os eleitores alheios, porque eu acredito que alguém que tenha votado no PSD nos Açores, ou no PPM, ou no CDS, estava a votar naqueles partidos e não autorizaria, entre aspas, através do seu voto, esta coligação. Mas é curioso também que temos aqui um partido que se coliga com alguém que, além de xenófobo, racista e etc., é um partido que já violou nos seus congressos premissas dos direitos humanos. Um partido que num congresso coloca à votação a possibilidade de se retirar ovários às mulheres que abortam. Senhor deputado, como é que o Partido Social Democrata pode sequer pensar em fazer um acordo de dissidência parlamentar com um partido que no seu congresso defende ou que leva à votação esta medida? Mas deixe-me terminar. Do Partido Social Democrata, achei também que essa moção foi chumbada e, além disso, foi admitida a Congresso. Quem não tem dimensão partidária como o JPP não tem, não consegue compreender que no PS, que no PSD, que no próprio CDS, há pessoas com ideias radicais e que naturalmente os congressistas... Vamos deixar o Rafael Nunes terminar. Vamos continuar este tema, mas já agora o Rafael Nunes tem que terminar. Outra questão que se levanta aqui é também os acordos que foram levados a nível regional, porque ainda não sabemos. Segundo o Chega, temos 12 acordos a nível nacional, incluindo também a redução do número de deputados e a reforma do sistema judicial. Como sabemos, o sistema de justiça tem de ser reformado, entre aspas, na República. Mas também os acordos regionais incluem o tal Gabinete Regional da Luta contra a Corrupção. E eu aqui deixo a pergunta assim muito aberta ao Sr. Deputado do PSD. Está disposto a aceitar esta medida na Madeira? Um gabinete regional para a luta contra a corrupção. Portanto, um partido que apoia esta medida a nível regional nos Açores, e bem, teria de aceitá-lo na Madeira. Mas eu relembro aqui aos nossos ouvintes que houve uma proposta muito semelhante a esta proposta pelo Partido Socialista, ainda nesta legislatura, que foi efetivamente validada no Parlamento Regional, mas logo de seguida houve aqui uma artimanha política para atirá-la para o tal sistema para a tal reforma do sistema político. Mas foi chumbado ou não? Mas senhor saiba, só há vamos ser sérios. Vamos discutir esta proposta do Partido Socialista nesta legislatura ou ela vai cair no final da legislatura? Porque a técnica do PSD não é nova. A técnica do PSD é agarrar assim num feijão, atirá-lo para dentro de um saco de feijões e depois procurá-lo. E o que é que acontece? Este feijão está marcado para ser o último a ser consumido. Resumindo e concluindo, isto foi uma técnica para ficar bem para a fotografia em termos de comunicação social, deixam passar esta medida de combate à corrupção, mas atiram-na para uma reforma do sistema político que tem de discutir ainda o Estatuto Político Administrativo, o regimento da Assembleia, a Lei de Finanças Regionais, portanto, a Lei Eleitoral. Portanto, basicamente isto é atirar areia para os olhos das pessoas, que isto nunca vai ser
cronologicamente não há possibilidade disto ser discutido. Ana Cristina Monteiro, sobre a solução nos Açores, foi intervindo, mas o pensamento do CDS Madeira qual é? É tudo normal? Não, nós achamos que a solução... Em primeiro lugar, os açorianos são livres de tomar a decisão e lhes é própria. Eles foram que tomaram a decisão de ter o governo que neste momento tem e optaram por não continuar com o Partido Socialista. Mas acha que essa leitura, já agora pergunto, essa leitura é uma leitura que se pode fazer? Os açorianos, quando votaram, achavam que esta ia ser a solução? Sim, ou votaram em partidos e em projetos e depois deu este resultado? Votaram em partidos, mas claramente votaram na opção para que não seja o Partido Socialista a governar. Isso ficou claro. E ficando claro em que eles já não queriam o Partido Socialista a governar as suas vidas, pronto, é ótimo e acho muito bem, é que nós vemos que ultimamente é isso que está a acontecer, que partidos de direita coliguem-se para levar, e é que estas coligações trazem melhores opções, trazem uma abertura dentro da política, porque já não são governados por um partido Mas, único. o acordo de incidência parlamentar, portanto, é uma solução mista, é raro acontecer isso, não foi uma coligação com um acordo de incidência parlamentar. Esta situação do Chega, por si só, é uma situação estranha para o CDS ou é perfeitamente normal? Podemos considerá-la normal? É uma abertura democrática ou é uma cedência ao extremismo? Não, eu penso que é uma abertura democrática. Eu penso que ali o que há fizeram um acordo para viabilizar parlamentarmente o projeto de governo da coligação e foi estabelecida essa coligação fundamentada em um acordo de 4 pontos. Eu penso que essa é a base. Ali não foi dado um cheque em branco para que fizessem ou tomassem a decisão que considerassem. Bruno Melim tinha sido confrontado com a questão da corrupção, acusado praticamente que o PSD não quer combate à corrupção na Madeira. Foi isso que eu percebi do argumento político do Rafael Nunes. Em primeiro lugar, vamos por partes. Esta é uma solução. Esta situação de não haver maiorias nos Açores não é uma solução nova. Em 96, quando Carlos César governou pela primeira vez, o PSD e o CDS formavam maioria e, na altura, pelo entendimento constitucional que havia, o PS formou o governo. Entendimento esse que o Partido Socialista quebrou em 2015 e que, naturalmente, uma vez legítimo para a República, é legítimo para a região autónoma dos Açores, como um dia, e não é inevitável que isso possa acontecer, pode ou não acontecer, pode, inclusivamente, ser na região autónoma da Madeira. Agora, aquilo que eu não posso aceitar, enquanto parlamentar do Partido Social Democrata, é que, vindo nós, nos últimos anos, a renovar e a fortalecer o espírito democrático e a presença, nomeadamente o Governo da Assembleia, do escrutínio dos parlamentares, se venha aqui fazer um número que atira a questão da corrupção e a preocupação sobre a corrupção para um combate que o PSD não quer ter. Pelo contrário, o PSD quer e quer até legislá-lo no âmbito daquilo que são as leis fundamentais da nossa autonomia. E, naturalmente, que esse é um combate que faz sentido, nomeadamente, por exemplo, na questão das incompatibilidades dos deputados, nos registros de interesse, e exatamente é que isso vem para a Comissão de Aprofundamento da Autonomia. Agora, pode fazer a diferença na maioria. Vai votar a favor de uma proposta da oposição para criar um gabinete regional de luta à corrupção? Agora, aquilo que nós temos que ver é o enquadramento no âmbito da reforma do sistema da reforma política. Dar a volta ao e, portanto, naturalmente, que o PSD, da mesma maneira que viabilizou, porque esse tema não poderia ser incluído no âmbito da reforma política sem os votos favoráveis do PSD e do CDS, vai ser viabilizado e discutido quando se encontrarem formulações que permitam proteger todos. Já agora, a palavra agora, aquilo que nós gostamos de esclarecer é que estamos de bem, que estamos a lutar para o desenvolvimento e aprofundamento e transparência da autonomia e que, portanto, nós não praticamos a transparência, não apelamos por ela. Nós praticamos a transparência, nós fazemos essa diferença, não a invocamos como alguns que depois são investigados das suas governações. Para que fique claro, quando diz que se o PSD está disposto a viabilizar uma proposta da oposição para a criação do Gabinete Anticorrupção, essa proposta vai existir? Há um entendimento da oposição toda para criar não há entendimentos entre partidos da oposição. Eventualmente essa proposta poderá existir de qualquer um dos partidos da oposição e o mais certo é que realmente apareça. O engraçado desta questão é que realmente a resposta foi bem clara. Um dia, quando eventualmente nós não legislamos sobre o joelho alguma altura, JPP. Senhor Deputado, a partir do momento em que existe uma proposta de um gabinete regional de luta contra a corrupção, indique-me porquê de se ter tirado isto para uma reforma do sistema político.
quando isto é claramente isto é a criação de um condições gabinete do ponto regional. de vista jurídico-normativo para que na região se possa fazer esse escrutínio, como naturalmente e provavelmente se fará. Muito bem, ficaram claros os argumentos de ambos, claro, Mafalda mas Gonçalves. nesta questão, deixe-me só terminar, Sim, Paulo, mas nesta questão o que ficou saliente aqui é que realmente não há interesse de se criar este gabinete regional, uma vez que isto, por exemplo, não está integrado no acordo com o tal partido Chega, com o acordo de incidência parlamentar para atirá-lo também para a reforma do sistema político dos Açores. Mafalda Não, Gonçalves, isto vai haver uma legislação eu própria. há pouco tinha-lhe feito a pergunta sobre a única pessoa a quem fiz a pergunta sobre a facilidade de um futuro entendimento entre regiões, que já vou perguntar aos restantes. A conversa resvalou para o Chega. Deixe-me fazer o papel de advogado do diabo. Não é possível encarar a possibilidade de efetivamente o acordo com o Chega ser aqueles 4 pontos e não haver nada de estranho, nem de xenófobo, nem de racista nesse entendimento? Não há esperança possível de nenhum tipo de acordo com um partido que não defende a nossa Constituição. E comparar-se esta coligação com o Chega. Aliás, o Chega rasga os valores da Constituição. O Chega é a antítese dos valores de Abril. Daquele preâmbulo que diz o caminho para o socialismo. Dos valores de Abril. É um partido que não respeita os direitos e liberdades que são garantidos a todos os cidadãos do nosso país. Também não. O Bloco O Bloco de Esquerda também não, o PCP também não. Faz coligação com o Bloco de Esquerda. Não conheço nenhum julgamento popular feito pelo Chega. Partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP podem ter as suas ideologias próprias e têm como E o Chega também. Não são partidos que rasgam a Constituição e não são partidos que estão fora do ato da democracia, como estavam fora do ato da governação até vocês incluírem. É desonestidade intelectual. Não é, desculpe, não é. E mais, Vossas Excelências, em 2015, lembro-me bem, quando foi encontrada esta solução governativa que na altura foi inédita, Vossas Excelências compararam a um golpe de Estado. Agora já não é um golpe de Estado. E, portanto, vocês legitimaram os golpes de Estado. A minha Estado. pergunta, Mafalda Gonçalves, concretamente, então não acredita que na bondade desta solução? Não acredito minimamente. Acho que nos deve preocupar bastante e deve ser um alerta esta dualidade de critérios. É que os senhores deputados do CDS e do PSD aqui dizem a subsídio à dependência nos Açores tem que acabar. Então e na Madeira não tem que acabar? Então e Vossas Excelências estão no Governo tomarem medidas para que a subsídio à dependência na Madeira acabe em vez de a promoverem? Como têm então? feito? Como é que se tem promovido? E neste momento, a coligação que está formalizada nos Açores com o apoio do Chega, neste momento temos os partidos da coligação reféns do Chega, como já se viu nas condições que foram inicialmente impostas para que o Chega viabilizasse. Agora a pergunta que ficou por fazer aos outros deputados. Ana Cristina Monteiro, a existência de um governo de centro-direita, acho que lhe posso chamar assim, sem ninguém se ofender, nos Açores pode facilitar um entendimento para a revisão da Lei das Finanças Regionais? Sim, claramente consideramos que o facto de termos partidos centro-direita a governar nas duas regiões autónomas facilitará imenso esta alteração das leis das finanças regionais. E penso que o CDS considera que dentro dessa lei das finanças regionais deverá ser considerada também, já estabelecida claramente, o que é o sistema fiscal próprio, de modo que já tenha aquele suporte da legislativo. E o facto das duas regiões autónomas ter similitudes ou necessidades similares em determinados aspectos das transferências e dos apoios do governo central nas despensas, é importantíssimo. Penso que este é um momento inédito, como disse no início, e é a melhor altura para apresentar e levar a cabo aquilo que é tão esperado como a alteração das finanças regionais. Rafael Nunes, facilita o entendimento? Bem, eu acho que, apesar das especificidades próprias de cada uma das regiões, existe sempre uma pertinência em ter uma proposta conjunta que até tem outra força na Assembleia da República. Mas, uma vez mais, não nos esqueçamos disto, sem querer bater na mesma tecla, mas não nos esqueçamos que qualquer uma destas soluções tem de ser viabilizado por aquele partido de extrema-direita que está, neste momento, com o acordo de incidência parlamentar nos Açores. Portanto, temos um partido que é um bocadinho... Mas também pode ser viabilizado pelo PS, como se trata de uma revisão da Lei de Finanças Regionais e tem uma ampla maioria aí. Mas a questão aqui é... O PS concorda aqui na região, na Madeira, penso que também concordará lá nos Açores. Mas aqui, neste momento, o que temos aqui em cima da mesa é se realmente existe o interesse
por parte de um partido que tem o poder nos Açores, neste momento, que o Chega tem o poder nos Açores, o Chega controla o PSD nos Açores. Não exagero nenhum, é verdade. A partir do momento em que o Chega consegue... com 4 pontos, quando há um acordo com 4 pontos, Não, é um voto. É dizer, o Partido Socialista perfeitamente pode viabilizar a lei das finanças regionais. A partir do momento em que o Chega pode viabilizar uma queda do governo social-democrata, ele tem o governo social-democrata. Como pode viabilizar uma alternativa socialista? Como pode viabilizar uma alternativa socialista? Portanto, a partir de um momento... Como pode viabilizar uma alternativa socialista? Vamos deixar o Rafael... das exigências extraordinárias que porventura passem por aquelas... Vamos deixar o Rafael Nunes concluir. Se o Chega a aprovar uma moção de censura no Parlamento açoriano, cai o governo social-democrata. Portanto, a partir deste momento, nós temos... Mas o Chega não aprova sozinho, tem que ter o Exatamente. PS e os outros partidos. Não tem maioria na Assembleia. Mas a questão é esta. A questão é que existe uma ameaça latente por parte de um partido que, como já verificamos, tem uma postura camaleónica. Portanto, o entendimento entre regiões depende do Chega. Respondendo diretamente à sua questão, do JPP. E nós queremos acreditar que existirá bom senso por parte do Parlamento açoriano e que se unirá a esta luta que deverá de ser conjunta com o Parlamento regional, porque todas as regiões autónomas ganham com esta posição de reforço e de aprofundamento da nossa Bruno Lim, há aqui facilidades no entendimento entre regiões, porque já havia boa relação entre a região da Madeira e dos Açores, independentemente da cor política. Aliás, a relação entre o Dr. Vasco Cordeiro e o Dr. Miguel Albuquerque, entre os presidentes das regiões autónomas, foi sempre uma boa relação e até permitiu o desenvolvimento e o encontrar de algumas soluções. Agora, posturas camaleónicas como aquelas que o JPP tem assumido na defesa deste tema, bem como naquilo que é a postura entre governar à esquerda e governar à direita, eu acho que o fundamental, Sr. Deputado, é dizer abertamente que há uma plataforma de entendimento para um Portugal atlântico, para um Portugal que tem, em muitas coisas, pese embora não sejam iguais, e como aqui já foi bem dito por toda a gente, a questão da diferença da dispersão geográfica, do número de população, são coisas diferentes, têm problemas, nomeadamente na questão da dupla insularidade e até quem fala numa tripla insularidade do grupo ocidental, que são de facto problemas. Agora, acredito que se construirão aqui, porque esse é um debate que deve ser supra-partidos e que tem que ter esse entendimento mesmo. O PS nos Açores não pode ficar excluído de uma negociação de uma lei de finanças regionais, porque, independentemente de tudo, deixa de ser o maior partido. Não, tem que haver entendimento. Acredito que possa haver, com poderes do mesmo partido, esse entendimento. Agora, aquilo que nós não podemos entender é que, e permita-me concluindo desta forma, esta ideia que a esquerda tenta vender que é o Chega que vai governar os Açores, é uma ideia que está completamente ultrapassada. Talvez fosse diferente se o Bloco de Esquerda e o Chega tinha pedido a palavra rapidamente, que ainda falta mais de facto, tem que ser depressa. O CDS já conversou com o seu representante, com o CDS lá dos Açores, e a abertura para jornadas parlamentares das regiões autónomas, o que é inédito e trará mais valias para fortalecer justamente isto das autonomias. Muito bem, quase que nos esquecíamos neste Parlamento que estamos a meio de uma pandemia. Esta semana tem sido fértil em medidas, números referentes ao combate à pandemia, mas também tem sido inevitável o debate em torno da saúde. Rafael Nunes, estamos perante uma resposta adequada da região e também do sistema de saúde, que tem sido um assunto caro aos Juntos pelo Povo perante esta pandemia? Sim, antes de mais... Pois ficamos sem tempo. Sim, mas aproveito aqui para dar a resposta a resposta ao Sr. Deputado Bruno Lim é dizer que realmente, ao contrário do que toda a gente pensa, o JPP nesse sentido é muito moderado. E o JPP reforça aquilo que já disse anteriormente, que entendemos que o Governo Regional deu uma resposta adequada em termos de prevenção de saúde, em termos de combate inicial a esta pandemia, e não podemos deixar também de aproveitar todas as oportunidades, e esta é mais uma delas, de agradecer a todos os profissionais de saúde que têm feito uma luta incansável, quer no aeroporto, quer nas nossas unidades hospitalares, para combater esta pandemia da melhor forma possível e da melhor forma que nos é permitido neste momento. A questão é... existe realmente um número assustador neste momento. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ver ainda hoje os 199 novos casos que precisam de ser urgentemente intervencionados, resolvidos. Mas perguntava-me exatamente se a resposta... Era também a resposta do sistema de saúde, porque há outras coisas para além da pandemia, não é? Pois, é que neste momento... Desculpa, o nosso problema neste Rafael, momento... novos casos?
199. Não, casos ativos. É importante particularizar. São os dados de ontem. 199 casos ativos, cerca de 60 são transmissão local. Sim, casos ativos. Peço desculpa. Vamos concluir, Rafael. Mas neste momento o que não podemos usar, e isto fazendo uma crítica direta ao que tem acontecido nos últimos tempos, não podemos usar a pandemia como resposta ou desculpa, assim que é, para tudo o que tem acontecido na nossa região. Não podemos deixar de dizer que, ao contrário do Governo da República, o Governo da Madeira não anunciou ainda e não referiu quantos casos, por exemplo, de adiamentos é que existiram nas nossas unidades hospitalares. Estamos a falar de adiamentos de consultas hospitalares, estamos a falar de adiamentos de cirurgias importantíssimas, e isto é algo que nos deve preocupar a todos, independentemente da nossa ideologia política. Este momento é um momento grave, é um momento em que, como sabemos, temos apenas um cobertor e se puxarmos de um lado os pés vão ficar de fora, e o problema da pandemia é que realmente, como dizia o médico, o intervencionista do Hospital do Norte, que dizia que o problema da pandemia do Covid-19 é que este cobertor vai diminuindo porque usa muitos recursos, e é verdade. Muito bem, mas temos que avançar. É realmente importante. Bruno Melim, rapidamente, temos mesmo que terminar, senão vou ter que cortar a palavra. Claro. Relativamente à gestão da pandemia, estamos satisfeitos com aquilo que tem sido a intervenção do Governo e dos profissionais. Esta é uma intervenção que é dos profissionais, que é daqueles que diariamente, sol a sol, têm estado nas nossas unidades de saúde. Isso é inevitável e é bem esclarecedor daquilo que é o trabalho e a atitude que, pese embora a oposição tenha feito e procurado sempre fazer da saúde um bastião político a atirar à governação, quer o ano passado, quer este ano, têm dado os profissionais de saúde uma resposta cabal daquilo que é a qualidade dos serviços na região. Agora, importa também não passar ao lado, uma vez que este é um programa sobre as iniciativas parlamentares, que a oposição tem procurado deitar algum fumo e tentar manchar aquela que tem sido uma governação exemplar no que diz respeito à saúde e à melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos, com nuances de estatística e transparência que devem ser e que são importantes em qualquer Estado de Direito, que foram publicadas e que estão no microsite o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2019 todo, mas que, como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Ana Cristina Monteiro, rapidamente também. Sim, eu não vi. Ainda hoje confirmei. As medidas que o Governo tem implementado a nível da Covid. Agora não pode haver mais debate, temos mesmo que ouvir. As medidas têm sido exemplares, foram medidas inéditas que hoje mostram o fruto do que foi tomado. E há que chamar realmente e fazer, e também me junto aqui ao colega, de ressaltar o trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde em todo o âmbito, aqueles que estão no aeroporto. Essa tem sido uma das medidas principais. E sobre a transparência na saúde, tem havido? Tem havido transparência na saúde e recentemente discutimos isto. A informação está no site, consultamos, está no site. Só que, pronto, aquelas coisas da política, aquele que não quer ver, não vê. Mafalda Gonçalves, não quer ver? Ou não está lá? Eu quero ver, eu queria muito ver, mas por mais que eu procure, eu não consigo. Não está lá, eu acho que está lá. Por exemplo, vamos ser sérios. E é menos de um minuto, sérios é menos de um minuto. Mas vamos ser sérios. Por exemplo, no que diz respeito às cirurgias, está lá o número de cirurgias que estão em espera. Quase 20.500 a 31 de dezembro de 2019. Mas não está em lado nenhum há quanto tempo é que as pessoas estão à espera. E a verdade é que nós ouvimos relatos de pessoas que estão anos e anos e anos à espera de uma cirurgia. Não são cirurgias porque a senhora banais. E a verdade é que não se sabe há quanto tempo é que essas pessoas estão à espera. A verdade é que não se sabe, com a pandemia, como é que isto se agravou. Exatamente. E vamos ouvindo relatos de pessoas que têm consultas pelo telefone, que recebem chamadas. Então mais dados, percebemos a ideia. São precisos mais dados, mais informação. É preciso alguns dados para garantir que, à conta do Covid-19, estas pessoas não estão a ficar desamparadas. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todos por terem vindo. Foi o programa Parlamento Madeira, da Antena 1, com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Pode ouvir o Parlamento Madeira a qualquer hora na plataforma RTP Play na internet. Boa tarde.